Semear no pó pra depois plantar a semente, molhar. Sem cuidar da terra não dá pra essa planta nascer. Semear palavra é fazer o bom sentimento brotar. Espalhar sementes no ar pra vida acontecer. Vida, quanta vida o mundo pode ter de melhor, se o que há de melhor em mim alcançar seu coração. Diga, quantas vidas passam por suas mãos, e o que você faz, irmão? Aconchega ou dá adeus? Semear no pó pra depois plantar a semente, molhar. Sem cuidar da terra não dá pra essa planta nascer. Semear palavra é fazer o bom sentimento brotar. Espalhar sementes no ar pra vida acontecer. Vida, quanta vida o mundo pode ter de melhor, se o que há de melhor em mim alcançar seu coração. Diga, quantas vidas passam por suas mãos, e o que você faz, irmão? Aconchega ou dá adeus? Diga, quantas vidas passam por suas mãos, e o que você faz, irmão? Aconchega ou dá adeus? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus amores da nova era. Que saudade de vocês. Prazer imenso estarmos aqui juntinhos depois desses momentos de arte que nós vivenciamos, depois da nossa oração. Nós estamos aqui para aprendermos mais sobre o nosso Evangelho. Esse Evangelho que, eita lelê, precisa
estar assim, bem plantado no solo de nossas almas, para que nós sejamos exemplos, sejamos agentes modificadores. E para isso, precisamos aproveitar tudo que a doutrina espírita nos traz, todos os seus ensinamentos, todas as aulinhas contidas no Livro dos Espíritos e em todo o Pentateuco, principalmente no Evangelho do Cristo, porque precisamos desta educação para que, através dela, nós nos posicionemos bem no mundo. E é esta educação moral. Está lá, Livro dos Espíritos, quando fala da perfeição moral. E que para ela acontecer, é preciso que nós estejamos atentos, nós estejamos acompanhando e observando todos os nossos passos. Não de uma maneira fanática, mas naturalmente, sempre estudando as nossas atitudes para observarmos se elas estão assim, de acordo com aquilo que nós pregamos, com aquilo que o Evangelho do Cristo nos ensina, com toda a orientação que o Livro dos Espíritos nos traz nas suas perguntas e respostas, para que nós possamos vencer o vício, vencermos essas tentações que nos cercam e pararmos de estarmos assim criando problemas para nós mesmos. Porque é a nossa encarnação que se complica, é o nosso futuro, a nossa próxima existência que se complica, é a nossa passagem no plano espiritual que também se complica ao deixarmos o plano material. Então, o período que nós estamos aqui é para que nós aproveitemos bem. Por isso que hoje nós queremos trabalhar com uma mensagem de Emmanuel que intitula-se A Língua. Eita lelê! Coisa maravilhosa, condição maravilhosa que Deus nos concedeu. E que nós precisamos observar se estamos fazendo um bom uso, porque nós, espíritos, nos manifestamos no mundo através do verbo. A gente observa que isso é tão importante que a própria comunicação por meio das libras, ela externa o pensamento, porque ninguém pode viver sem se comunicar. Dessa comunicação é gerado o quê? O progresso. A vida se instala através da comunicação, da vivência em sociedade. E este aparato que nós possuímos, esta condição de nos comunicarmos, eita lelê, tem sido a razão de tudo. A razão da graça, da alegria, da felicidade, ou a razão do desalento, da dor, da lágrima? Como nós podemos modificar os ambientes com o que nós falamos? Porque a forma de proceder, ela fere, porque além dos gestos, a palavra acompanha. Por isso, nós vemos tantas reencarnações complexas. Por isso, nós vemos tantas reencarnações compulsórias. Por isso, nós vemos tantas situações acontecerem que poderiam não estar existindo se houvesse do ser humano o cuidado, a sua educação no tocante à comunicação com o outro. Por isso que vem Jesus e nos convida a um estado de vigilância, a um estado de oração. Esta conexão através da oração com o mundo espiritual, para que a nossa vigilância seja uma vigilância
ativa e uma vigilância real. Não aquela vigilância que faz com que nós venhamos a nos proteger e passar a mão sobre nossas cabeças. Não. Mas essa vigilância que faz com que nós tenhamos a coragem de detectar em nós as deficiências para que nós transformemos isso e sejamos novas criaturas, porque não seremos novas criaturas só por aceitarmos Jesus. Não seremos novas criaturas só por aceitarmos a doutrina espírita, não. Esse nova criatura é um banho de transformação. É a água da vida que se bebe, porque a água da vida que Jesus se refere no seu evangelho e que nós mergulhamos quando queremos aprender, quando queremos mudar, é a água que ele diz o quê? Que jamais terá sede novamente, porque ela nos sacia e faz com que a nossa visão se alargue. Essa visão se alargando, nós vamos perceber a inutilidade de determinadas atitudes, de determinados comportamentos. E vamos ter mais cuidado e respeito por tudo e por todos. Por isso, é preciso que nós estejamos atentos para o que sai de nós. Porque de nós devem sair palavras de vida eterna. De nós devem sair palavras que possam produzir a felicidade no outro. De nós devem sair palavras acompanhadas de atos que sejam justos, que atuem no mundo, na vida do semelhante, com imparcialidade, dentro da lei de amor, de justiça e de caridade, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Devemos reter conosco também as palavras e os conselhos que vêm do outro para iluminar nossa existência, porque às vezes nós vamos caminhando pela vida achando que nós já somos tudo e já conhecemos tudo, quando na verdade ninguém conhece totalmente tudo e ninguém pode ser tudo. Nesta caminhada da vida, todos nós, em algum momento da existência, nós vamos sim, nós vamos precisar de alguém. E por quê? E nós vamos nos vestir de tanta empáfia, de tanta vaidade, de tanta soberba, para que as nossas palavras, elas saiam por aí ferindo vidas ou induzindo criaturas ao crime. Sim, ao crime. Porque existem várias maneiras de cometer um crime. É um pensamento constante ali, uma fala errada para o outro, que faz com que o outro tenha uma atitude e que nessa atitude vai levar conflitos a muitos lares. E esses conflitos matam a esperança, matam o convívio em paz, entre membros de uma família, entre amigos. E nesta hora nós estamos sim cometendo um crime sério, através da indução, porque abraçamos ideias e pensamentos que não coadunam com a razão, com a coerência da vida, com a luz do Evangelho, com a ordem, com a decência. E saímos por aí muitas vezes falando do que mal conhecemos, falando do que não sabemos, outras tantas vezes nos envolvendo em fake news da vida alheia. E vamos assim nos prejudicando. Nós que temos o conhecimento da luz do Evangelho, vamos sim nos prejudicando. E precisamos lembrar que teremos que dar conta da nossa administração. Por isso, não importa em que patamar de conhecimento nós estamos, é preciso que nós possamos dar
um segmento justo, digno, belo a essa condição de utilizarmos o verbo, de nos movimentarmos na vida, de orientarmos as pessoas ou de chamá-las à atenção, é preciso que nós façamos tudo de uma maneira clara, para que não venhamos a nos arrepender depois, usando sempre, nos valendo dessa autoridade moral. E esta autoridade moral não é estar acima do outro para olhar de cima para baixo. Esta autoridade moral se veste de firmeza, se veste de amor, se veste de compreensão, de caridade, de solidariedade. Como bem diz o Evangelho, eta lelê, que de um espírita jamais deverá sair um verbo contrário à compreensão. Jamais deverá sair algo diferente que não seja um convite ao entendimento, ao diálogo, à paz. E quando falamos isso, não estamos aqui aplaudindo para que o mal caminhe sem reprimendas, que o mal caminhe sem ser chamado à atenção. Não, porque aquele que sabe fazer um bom uso do seu conhecimento, que sabe desenvolver e ser vigilante na aplicação das suas virtudes, eta lelê. Ele vai saber agir porque assim nos ensinou Jesus. Em nenhum momento Jesus coadunou com o mal ou bateu palmas para os erros, para a desigualdade, para a violência aplicada àquele povo que ele veio amparar, socorrer e ensinar. Por isso que ele nos deixou tantas lições. Por isso que ele trabalhou com Pedro, para que Pedro aprendesse a usar o seu verbo. Porque Pedro, sendo irracível, ele usava o seu verbo de forma errada. Era um verbo violento, era um verbo que não perdoava, era um verbo que questionava, mas questionava com ímpeto. Era um Pedro que queria decidir na força. E nós temos esse exemplo quando ele vem e passa a espada na orelha do discípulo, do soldado. E Jesus diz: Pedro, embainha tua espada. Eta lelê. Porque quem pela espada faz perecer, pela espada perecerá. Que violência gera violência. E o que nós estamos vendo hoje no mundo, se não um estado de violência onde o verbo tem servido de arma e que muitas vezes tem redundado em sérias tragédias. Então é preciso que nós nos reeduquemos. E Emmanuel, ele escreve no Pão Nosso, ele escreve no Fonte Viva, de uma maneira que parece que ele está aqui hoje, juntinho da gente, visualizando todos esses acontecimentos e escrevendo para despertar as nossas consciências. E Emmanuel, quando escreve, ele não passa a mão pela nossa cabeça. Ele nos dá o verbo direto, o verbo claro, um verbo que diz: pare, pense, reflita, veja o que é que você está fazendo da sua vida. Veja como é que você está aproveitando as oportunidades que lhe estão sendo dadas nesta reencarnação. E ao ouvir isso, nas palavras de Emmanuel, nós fazemos eta lelê. Como é que eu estou procedendo no meu dia a dia? Que tipo de espírita eu estou sendo? Nós paramos para nos fazer estas reflexões e aí nós vamos percebendo como é que nós estamos desenvolvendo o nosso verbo na casa espírita, o nosso verbo na família, o nosso verbo no campo profissional, o nosso verbo a nível de mundo. Porque hoje com um celular nós interferimos em tudo. Até naquilo que nós não sabemos direito, mas porque a massa está indo, nós vamos atrás. E vamos através de nossas postagens, às vezes concordando com equívocos terríveis, que vai fazer com que a sociedade pene amanhã depois. Como diria minha mãezinha, chorar na cama depois, chorar na cama que é lugar quente. Então é preciso que nós vejamos
o que é que nós estamos fazendo com o nosso verbo. Porque este verbo que fala, quando ele aquieta aqui, ele se manifesta através da escrita, que também impulsiona vidas. E nós haveremos de responder por tudo que nós venhamos a desviar no caminho, pela nossa falta de compreensão e de entendimento com as coisas que são boas, que são dignas, que são justas. Porque tudo que está para e passo com o Evangelho, tudo que está para e passo com aquilo que é correto, que promove o bem, que promove a paz, que busca o entendimento entre as pessoas, que busca a organização da vida, porque nós não podemos viver de maneira desorganizada, porque aonde não tem ordem, a bagunça impera. Aonde não tem ordem, a bagunça impera. Então, nós precisamos ver com o nosso verbo o que é que nós estamos promovendo, a ordem ou a desordem. Estamos caminhando a par e passo com Jesus, que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ou estamos apenas na aparência dessa brandura, dessa humildade, mas a nossa língua está sempre ferina no julgamento do outro, na condenação, nas críticas, e até abraçando coisas que nós, espíritas, não deveríamos? Então é preciso que a gente repense. Porque não é Eliana Aquino que está aqui falando. Emmanuel é que nos traz aqui, nesta mensagem, que nós queremos ler para vocês, que intitula-se o título da nossa conversa, A Língua. É o título da mensagem de Emmanuel. E se nós pudéssemos a cada dia ler uma mensagem, seja do Pão Nosso, do Fonte Viva, do Vinha de Luz, do Caminho, Verdade e Vida, ou seja, desses livros que Emmanuel nos traz, com mensagens que parecem tão simples, mas são ensinos diários para que nós vivamos bem, para que nós peguemos a parte que nos cabe no meio de tudo isso e possamos proceder de forma correta, porque não importa que o outro não faça, importa que nós tenhamos um compromisso conosco de praticarmos aquilo que é correto, de usarmos essa condição maravilhosa de raciocinar, de pensar, porque tudo que nós verbalizamos é preciso que a gente pense, que a gente analise, para depois transformá-las em palavras. E palavras se solidificam, palavras que vão, não voltam, palavras que voam, marcam vidas, às vezes traumatizam, às vezes empurra para a depressão, às vezes retira a autoestima de alguém, às vezes retira a única coisa que alguém tem, que é a esperança. E nós saímos por aí sem ponderar no que nós estamos falando, quando esquecemos que a palavra também ela está para soerguer, para levar alegria, para trazer ânimo, como Pedro, que soube embainhar a sua espada, para um dia poder dizer: eu não tenho ouro nem prata, eta lelê, mas o que eu tenho eu vos dou, levanta-te e anda. E sempre digo que cada um de nós podemos ser um pouco Pedro na terra, podemos sim dizer ao outro: levanta-te e anda, para que o outro saia da inércia, para que o doente acredite na sua cura e trabalhe o seu lado emocional e ative a sua condição de ânimo, de otimismo, para sair do catre da dor. Nós podemos sim educar através das nossas palavras, e o mundo precisa de educação, de boa educação, da educação que prepara o ser humano para ser humano, que prepara o ser humano para ser solidário, que prepara o ser humano para ter piedade, que prepara o ser humano para estender os braços, para soerguer outras tantas vidas. Essa educação que prepara o ser humano para andar por todos os caminhos da sua profissão, para angariar todos os títulos possíveis e imagináveis,
mas com aquela condição, aquela condição de promover a paz, com aquela condição de promover oportunidades para aqueles que precisam, para a condição de promover saúde para o doente, porque vamos pelo verbo, atuando em nossas profissões muitas vezes sem amor, sem dar àqueles que precisam de nós aquilo que eles necessitam, e vamos pelo verbo às vezes tirando tudo que o outro tem, quando nós fomos talhados por Deus para a prática do bem, quando nós fomos talhados por Deus para melhorar o nosso entorno, através da comunicação, através da palavra, através de projetos maravilhosos que possam trazer qualidade de vida para o ser humano, com projetos maravilhosos que possa desenvolver e trazer de volta o respeito e a dignidade ao outro. É disso tudo que nós precisamos, e é para isso tudo que nós precisamos acordar, como seres humanos que vivem no mundo, e acima de tudo como espíritas, que têm um compromisso com o bem, com a verdade, com o Evangelho do Cristo. E ficamos muitas vezes utilizando o nosso verbo de maneira incorreta. Eita, lelê! Não podemos ser tantas pessoas ao mesmo tempo. Ser uma pessoa na casa espírita, uma pessoa no campo profissional, uma pessoa na rede social, outra pessoa no trabalho, outra pessoa na... É preciso que nós sejamos um. Se eu falar, se ensina ou não. Aonde quer que você esteja, que o seu verbo e a sua ação diga quem você é. Para e passo, coisas maravilhosas, palavra e atitude, exemplos. Que uso nós estamos fazendo da nossa língua? E aí vem Emmanuel, que eu estou dizendo que eu vou ler, me empolgo falando e esqueço de trazer a mensagem de Emmanuel para vocês. E vamos ouvir, é forte o que ele fala, mas vamos lembrar quando foi que Emmanuel escreveu este livro Fonte Viva, este livro Pão Nosso. Quantos anos deve ter este livro? 1950, minha gente. Tem aqui, ó, este livro, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Nós estamos hoje vivendo em 2023. Eita, lelê! E Emmanuel já falava de necessidades tão prementes. Já tentava nos acordar para que nós fôssemos, sabe, pessoas valorosas. E nós ainda não conseguimos seguir os conselhos bons de espíritos nobres que o Cristo permite que através da literatura chegue até nós. E às vezes nem lemos, às vezes deixamos fechado, ou se lemos, atribuímos a fulano. Olha, essa lição aqui é tudo que fulano está fazendo, e eu? Né? A gente não para perguntar o que é que nós estamos fazendo. E a língua vai batendo, né? Eita, lelê! Eita, lelê! Mas Emmanuel, vamos ouvir Emmanuel? Vamos ver o que é que ele diz pra gente nesta mensagem? É a lição 170 do livro Pão Nosso, que intitula-se A Língua. E que diz assim: a língua também é um fogo. A língua também é um fogo. Tiago 3:6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. Olha lá, Tiago escrevendo aos seus companheiros e dizendo: eita lelê, meus companheiros, a língua é um fogo.
E ele vem. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso do quê? Da língua. E ele segue. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Ela está posta, tal qual o leme de uma embarcação poderosa. Olha o poder da fala, minha gente, que só acontece com a existência deste aparelho, desta língua. E ele segue. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. Profundo isso, não é? E ele diz, a língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano das cogitações subalternas e, por isto mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade. Da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Olha só, ele sempre vê à frente de quase todos os desmandos, de todas as loucuras da humanidade sofredora. Esse verbo, cristalizado em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e de amor. Eita, lelê! Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes, a língua do homem ha consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Olha como a Emmanuel trabalha, minha gente, esta questão do verbo. Olhe como nesta lição ele diz do que nós somos capazes de fazer no mundo com a capacidade de falar. Essa capacidade que foi dada por Deus para que nós melhorássemos o planeta. E essa lição está vindo para o mundo, mas está vindo para nós espíritas. Eita lelê! Portanto, que cada um de nós peguemos a nossa carapuça para vermos aonde é que nós estamos infringindo a lei do bom uso do verbo. Que prestemos bastante atenção para isso. E ele segue dizendo, o discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E, quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Olha o que Emmanuel pede que nós façamos ao fim de cada dia, que interroguemos a nós mesmos se utilizamos a nossa língua da mesma maneira que Jesus utilizou a dele. Isso ele se refere a uma reflexão do trabalhador, do servo sincero. Eita, lelê, que mensagem forte! Esta mensagem de Emmanuel. E nós ficamos com essa reflexão. Como é que nós estamos usando o nosso verbo?
Estamos usando como Jesus usou? Estamos aproveitando esta condição para desenvolver e espalhar o amor nesta terra que está tão carente? Nesta terra que está doente? Numa humanidade conturbada, violenta, irritada, impaciente, intolerante? Estamos trabalhando o nosso verbo para apaziguar, acalmar as emoções de uma humanidade que hoje abraça um comportamento de revolta, de ódio, de ameaça ao outro, de uma humanidade onde nós não estamos seguros nem no lugar onde a educação deveria ser a prioridade? Estamos trabalhando esse verbo de amor, de paz, com os nossos familiares, dentro dos nossos lares, para que a nossa indiferença, como espíritas que somos, não permita que do nosso lar parta seres violentos para a sociedade? E violento não é só aquele que agride, que sacode o outro. É violento através do verbo, através das atitudes, através da maledicência, através das postagens sem amor, sem respeito ao outro. Estamos usando o nosso verbo para soerguer de fato essa humanidade alquebrada? Nós estamos fazendo parte de que grupo no planeta? Daqueles que querem o amor, a ordem, a decência, o respeito, a igualdade, a tolerância? Ou estamos do lado daqueles que buscam a revolta, o ódio, a não aceitação das coisas? Daqueles que são preconceituosos, daqueles que discriminam, daqueles que não toleram o seu irmão ser do jeito que escolheu ser, que não respeita a individualidade do outro, que não entende que o seu dever acaba aonde começa, o seu direito acaba aonde começa o do outro? Será que nós estamos fazendo parte disso? É preciso que a gente interrogue, porque não basta dizer eu sou de Deus, eu sou do Cristo. É preciso que nós peguemos lá o trabalho das leis morais que o livro dos Espíritos nos traz e nós estudemos para ver se nós estamos sim com Cristo e vivenciando, exemplificando os ensinamentos dele. É necessário que a gente vá ao livro dos Espíritos e fale e estude sobre a perfeição moral e vejamos se nós nos enquadramos nele. Porque não basta bater palmas para o livro dos Espíritos, não basta fazer comemorações quando chega o mês de abril para o livro dos Espíritos. É preciso que nós vejamos se nós estamos sendo realmente fiéis a tudo que este livro traz, nos ensina, se nós somos de fato praticantes da doutrina do Cristo, porque todo mundo é de Jesus, todo mundo fala em Jesus, todo mundo fala em Deus. Mas cadê a melhoria? Cadê o exemplo na hora em que a vida pede prova? Cadê o verbo para acolher, para acalmar, para amparar? Para trabalhar numa construção de um mundo melhor? Para que esse nosso falar, se ensina ou não, ele seja preciso. Para que nós aprendamos com Jesus quando ele diz dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou nós estamos misturando tudo e querendo levar também a vantagem em tudo e queremos estar trazendo os nossos desejos, o nosso radicalismo, os nossos pontos de vista para jogar dentro desta doutrina que é estruturada na ordem, no amor, na justiça, na caridade, no bem. E um bem coerente, porque o que é a doutrina espírita, senão ciência, filosofia e religião? Então, esse tripé que abraça
que nos mostra a responsabilidade do que somos e do que fazemos aqui nesta terra, e que tudo tem uma repercussão no plano espiritual. E às vezes nós estamos dormindo, estamos achando que somos matéria e que vamos ficar aqui para a vida toda. E não vamos. E vamos ficar pensando que só o nosso vizinho vai prestar conta do que ele fez de errado, das induções que ele fez na vida dos outros, dos conselhos que ele deu e as pessoas tomaram ao pé da letra. A gente acha que é só o vizinho, porque nós, achamos que já sabemos tudo e somos os bambambãs, e não somos, não. Não somos. É preciso que a gente aprenda com Emmanuel a fazer essa reflexão diária. Chegou a noite, eita lelê, o que é que eu fiz no meu dia? O que é que eu falei para os meus irmãos? O que é que eu postei na minha rede social? E o que eu postei vai ter a condição de atingir quantas pessoas, e o que essa minha fala na rede social, o que é que ela vai fazer com as pessoas? Ela vai dar coragem, vai dar esperança, vai estimular, vai fazer com que essas pessoas acordem e peguem um caminho melhor? Ou eu vou estar empurrando-as para o precipício da desatenção, do descuido, do desrespeito, do desamor? A língua. Eita lele! Essa condição de verbalizar, é preciso que ela tenha um freio, que ela realmente tenha uma coleira. Para quê? Para que a gente veja as coisas e não saia por aí fazendo julgamento apressado e falando o que der na telha. Calma, cautela é perseverança. Jesus nos ensinou a ponderar, porque veio todo mundo afoito, atiça pedra na condenada, atiça pedra na adúltera. E Jesus de cá, no seu eita lelê, vou de vez assim para onde? Vou não vou. E ele ali arriscando na areia, deixando o povo se inflamar. E lá uma hora ele disse, tá certo. Quem tiver sem pecado aí, que jogue a primeira pedra, porque eu de cá não vou jogar nenhuma. Não é? Então ele ali está dizendo, respeite seu irmão. O mal deve ser visto, o erro deve ser reajustado, deve. Mas nós não precisamos fazer galhofa, nós não precisamos fazer escândalos. Tudo no seu tempo e no lugar exato, dentro da lei. É a lei agindo, atuando, sem que nós venhamos para cá está remexendo a ferida alheia. Por isso que ele disse, atire a primeira pedra. Quem nunca passou por uma situação difícil para estar aí julgando. E nós vamos, verbalizando e complicando a vida dos outros. E ainda mais agora, que nós estamos neste mundo tão doente, aonde nós estamos convivendo com um banho de informações falsas, com este mundo de fake news, e que muitas vezes nós vamos plantando, compartilhando o que não sabemos, complicando a vida dos outros. Quantas pessoas já perderam até a vida porque o verbo alheio desferiu palavras que não deveriam? Quantas vidas já se foram? Quantas pessoas vivenciando aí no mundo à parte terríveis depressão? Sim, terrível depressão, para conjugar bem o verbo. Terrível depressão porque alguém foi lá e postou uma inverdade. Quantas pessoas estão aí destruídas por conta do verbo mal direcionado? Portanto, meus irmãos espíritas, meditemos na palavra de Emmanuel. Façamos uma reflexão sobre nós. Vejamos do que nós estamos sendo capazes de pronunciar. Se nós pronunciamos as palavras de vida eterna, eita lelê, que maravilha! Muito bom, muito bom. Se nós já estamos consolando, amparando, se nós já estamos ali compreendendo a dor do outro, sem estar falando mal pelas costas,
se nós já estamos entendendo o lugar de cada um e também o nosso lugar, se nós sabemos que cada um terá o seu tempo e que aquela ação está de acordo com o degrau em que ele se encontra, se nós já conseguimos fazer com que as nossas palavras sejam palavras de vida eterna, se nós já conseguimos levantar mãos santas para trabalhar em prol do progresso material e do progresso espiritual nosso e do outro, etalelê, palminhas para nós. Mas se ainda não conseguimos, se ainda estamos com o véu da ilusão, promovendo guerras, verdadeiras hecatombes, como Emmanuel nos fala aqui, se nós ainda estamos julgando, se nós ainda estamos enxovalhando, se nós ainda estamos acusando, se nós ainda estamos fazendo tudo isso que Emmanuel fala aqui para nós, paremos, contemos até 10 e vamos dar, sabe, meia volta, volver e recomeçar e entender que religião não é status, que religião não é privilégio, que espiritismo não é status, que espiritismo não é privilégio, que ser espírita não é ser chique, que espiritismo convida sim aquele que adentra a mudar, a se transformar, a rever seus valores, a se tornar uma pessoa melhor, dando um segmento positivo a tudo que faz. E a sua língua, ela não deve ser um fogo para queimar ninguém. Se tiver que ser um fogo, que seja um fogo para acender a chama da esperança, para que ela não se apague jamais. A chama do bem-querer, a chama dessa verdade que deve nos consumir, essa verdade dos ensinamentos do Cristo de faça ao outro aquilo que você quer que lhe seja feito. A chama deste amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Etalelei. É assim que nós devemos proceder. É assim que, como espíritas, nós devemos caminhar vigilantes para fazer a reconstrução dentro de nós. É assim que nós, como espíritas, devemos estudar esta doutrina e dar um bom exemplo através do nosso verbo e através das nossas atitudes. Portanto, meus irmãos, que nós possamos, de fato, fazer esse caminho de repensar. Que nesta noite nós possamos ir descansar com essa reflexão. Como tenho utilizado a minha língua? O que tenho dito, o que tenho falado? E possamos repousar, sabendo que amanhã será um outro dia, aonde o sol nos convida a ter esperança, a mudar e a recomeçar. Eita lelê! Aqui nós vamos encerrando essa nossa conversa sobre o Evangelho, essa nossa conversa sobre as nossas necessidades. Vamos aqui convidando vocês sempre para se inscreverem aí no nosso canal, o Vai na Fé. Sempre convidando vocês para nos visitarem e se inscreverem no nosso canal Vai na Arte. E tendo a certeza de que o caminho é esse. Mãos dadas nessa estrada, onde ninguém deve largar a mão de ninguém. Onde nós precisamos buscar o caminho da paz, o caminho do entendimento. E é com o verbo que nós vamos construindo tudo isso. Então agora vamos para o nosso momento final, o nosso momento de arte, o nosso momento de oração. Que Papai do Céu nos abençoe, nos fortaleça, nos dê coragem para que nós possamos prosseguir sempre adiante. Servir aos meus irmãos
queda em sua nação. Já não há mais tempo de pedir